Oi, gente boa, é um prazer estar com vocês de novo. Nós estamos aqui com a Dorinha, com a Karine, com a Claudinha. Só está faltando a Jane, que a gente está esperando chegar a qualquer momento, porque o nosso programa é liberto de todo mal. Então é o seguinte, em primeiro lugar, como a gente estava conversando ontem, hoje eu queria pedir que vocês prestassem bastante atenção num recadinho que eu vou dar. É o seguinte, o Caio se libertou de tudo e de todos para pregar o evangelho puro e simples de Jesus. E é o que ele tem feito e é o que ele tem conseguido fazer. Agora, o que a gente sabe é que tem muitas estações do caminho por aí, pelo Brasil todo, abrindo fora e tudo mais. Então, você tenha o cuidado só, não porque a gente queira que você fique no caminho da graça, ou seja, do caminho da graça. A nossa preocupação não tem nada a ver com isso. Você já sabe porque conhece e está acompanhando o Caio há algum tempo. A nossa preocupação é que você esteja sendo instruída pelo Evangelho de Jesus. Então, as estações do caminho, elas têm que ser entendidas e vistas e validadas pelo Evangelho, por nada mais. Como qualquer outro lugar. Como qualquer outro lugar. Exatamente. Como Paulo falou, se eu estiver pregando ou vivendo na minha vida uma outra coisa que não seja o Evangelho, que seja anátema. Então, por favor, antes de você tomar qualquer providência, você vai ali no site, né, Dora? Era melhor que você explicasse essa parte de como é que eles ficam a par das estações que estão cadastradas. Lá no né? site tem os endereços, as cidades, os nomes dos mentores, os números de telefone, todos os contatos possíveis. E o importante é que as pessoas saibam que não é porque existe algum lugar que se diz caminho da graça, ali naquele lugar está se pregando o Evangelho de Jesus puro e simples. E não é porque alguém frequenta um lugar que se diz caminho da graça, seja uma pessoa que esteja assim completamente comprometida com o que é Evangelho de Jesus. É como simples o Caio assim, fala, a gente como não sabe qualquer... quem é do caminho e quem não é do caminho. Ninguém sabe. Né? Até aqui com a gente, né? Até aqui com a gente. A gente não sabe quem é do caminho e quem não é do caminho. Então, por favor, cheque tudo com o Evangelho. Cheque tudo ali. A gente não quer nenhuma novidade, nenhum mover. Entende? Então, se tiver havendo algum exagero no grupo em que você está, por favor, comunique, mande um e-mail para a gente, né? E nós já recebemos alguns lugares estão até sob supervisão. Então, por favor, gente. Lá no site mesmo, Adriana, tem os e-mails do Adailton, que percorre o Brasil inteiro, visitando as estações. Então, tem o Chico também, que está sabendo dessas coisas todas. O importante é que as pessoas informem e saibam sempre. Vai a um lugar que se diz caminho da graça, mas que o Evangelho não é o Evangelho de Jesus, pronto. A gente não tem compromisso nenhum. Já foi definido aí. E o nosso compromisso é com quem prega o Evangelho de Jesus. Simples assim. Claro. Seja o nome que for. Seja o nome que for. Não é? Com certeza. Então tá dado esse primeiro recado. E o que nós temos para hoje, Claudinha? A gente tem aqui 2 e-mails que eu vou ler na sequência. E o primeiro diz assim: Oi, minhas queridas irmãs. Moro nos Estados Unidos. Diga. Posso te interromper só um Pode. instantinho? Porque eu esqueci de uma coisinha só que vai ser importante antes que a gente comece a entrar nos e-mails. É o seguinte, nós estamos com problema porque nós estamos recebendo um calhamaço de e-mails. Às vezes são cartas testamento. Não que a gente não tenha vontade ou prazer de saber da sua vida em detalhes. Não é isso, nós não temos tempo hábil. E a gente não pode simplesmente passar por cima do seu problema. Então, está criando aqui um mal-estar enorme, porque uma vez a gente sabendo e ficando ciente do seu problema, não dá para passar por cima, porque aqui a gente não está brincando de evangelho. Todos eles são importantes para nós. Importantíssimos, né, Dora? Exatamente. Importantíssimos. E a gente ora por todos vocês, isso aí não tenha dúvida. Eu tomo conhecimento de todos os e-mails, assim como a Dora, como a Karine,
e como a Claudinha. Então, nós aqui só é que sabemos o que a gente recebe, o que a gente ora e o que a gente lê. Agora, tem havido realmente um exagero muito grande ao contar as histórias, porque realmente não dá para responder assim. Então, eu peço a você que, em primeiro lugar, envie no máximo uma lauda para a gente, bem sintetizado, que é para a gente poder responder para você. Senão, dá uma agonia da gente não conseguir responder. Orar, a gente vai estar orando por você de qualquer maneira, mas eu sei que quem escreve quer uma resposta, é óbvio. Eu também ia gostar de uma resposta. Claro, se eu escrevi para alguém, eu quero resposta. Agora, tem que ser alguma coisa possível, né? Tem que ser alguma coisa que dê para ser. Então, a gente pede uma lauda só, a gente pede que você se esforce no seu poder de síntese. E outra coisa que eu queria dizer, que é muito importante, é o seguinte: nós não estamos aqui para substituir o site do Caio quando ele respondia cartas. Eu sei o que ele passou e a gente, sinceramente falando, não tem a capacidade do Caio para fazer o que ele fazia. E nem podemos. Não temos a capacidade e não podemos responder à altura. Em primeiro lugar, eu não sei se as nossas amigas ali lembram, nossos amigos, que eu falei e repito que eu sou maior Flintstones nessa história de computador. Pode rir, Claudinha. Eu não digito A, E, I, O, U. Não sei A, S, D, F, G. Não sei onde é que estão as teclas. Entende? Então eu não consigo, não é má vontade minha. Ou talvez para aprender, não com você. Mas não é má vontade minha. Eu não tenho nem computador, para você ter uma ideia. Eu sou casada com um homem da mídia, mas eu não sou. Cada um é diferente de cada um. E a proposta do programa, na verdade, desde o começo, foi responder no programa, porque aqui a gente separou esse tempo para estar com você e para compartilhar com você o seu problema e responder a você na medida do possível. Agora, não é para substituir de jeito nenhum, de forma alguma, aquele programa que o Caio tinha dentro do site, que era de resposta a cartas. E eu não posso simplesmente delegar isso, porque elas todas são mulheres que trabalham, ocupadíssimas, e não vão ter tempo de fazer isso também. Então, a minha sugestão, todas essas que eu já recebi, que nós recebemos, vão ser respondidas. Porque, inclusive, as maiores cartas e os problemas mais angustiantes que a gente leu aqui, são pessoas que dizem assim: por favor, não divulgue meu e-mail, por favor, não divulgue meu nome, por favor, não divulgue o conteúdo desse e-mail. Exato. Ou seja, não divulgue nada. E a proposta do programa não é essa. A proposta do programa é a gente poder trazer para o programa e tratar aqui com você, compartilhando juntas do seu problema no ar. É claro que a gente não quer expor ninguém. Então, aqui vai um outro recadinho também. Seguinte, quando você escrever, escreve já pelo nome que você quer ser conhecida. Se o seu nome é Josefina e você quer entender que nós estamos respondendo a você, você coloca o nome pelo qual você quer ser conhecida. Muda estado, muda lugar. Para a gente não importa, não interessa saber o seu nome se você não quiser. Para a gente aqui não habita curiosidade nenhuma. A gente só quer ajudar você. A gente não precisa saber de nada. E aí já vai outro lance, que é o seguinte: a gente tem recebido aqui, não é, meninas? Recebido não, foi um só. Foi uma só pessoa. Uma só pessoa escreveu brabíssimo, manezinhos. Escreveu brabíssimo, dizendo que a gente avaliou mal o e-mail. Não foi nem a pessoa que escreveu, foi uma outra pessoa envolvida na história da pessoa que escreveu, que disse que o caso não era bem assim. Olha só, se a gente recebe aqui um e-mail, uma história, a gente vai dar como certo e como verdade aquela história. Aquela pessoa escreveu em sã consciência, está pedindo para a gente que a gente dê a nossa opinião, o nosso conselho, a nossa sugestão para aquele problema que está ali escrito. E este problema que está aqui escrito pode ser da Josefa, da Maria, da Rosane, não importa, mas tem um monte de pessoas desse lado daí que estão passando pelo mesmo problema. E a gente responde não só a pessoa que
escreveu, como a todos vocês que estão assistindo. Porque tem muitos vivendo a mesma dor. E é claro, a gente não tem bola de cristal para saber se a pessoa está querendo fazer deste problema uma ficção científica, se ela está querendo mexer com a gente, se ela está querendo realmente se aliviar. A gente não tem bola de cristal, a gente dá como verdadeiro aquilo que você perguntar. Agora, os implicados na história, que tenham dó e tenham paciência, e vá resolver com a própria pessoa que escreveu. Então, nós não temos, neste caso, desculpas realmente a pedir. Absolutamente. É verdade. Né? E tem mais uma coisa, Adriana. Todos esses e-mails que chegam para nós, o que eu percebo, né? Jesus falou que nós passaríamos por aflições. São muitas aflições. São muitas angústias. E nós aqui nessa uma horinha que a gente não tem a pretensão de resolver todas essas aflições. Mas a gente não pode esquecer que Jesus falou para a gente ter bom ânimo. Então, o que nós queremos fazer aqui é ajudar essas pessoas a terem bom ânimo. Com certeza. A buscar a solução no Evangelho, a olhar para Jesus, a ver o que pode ser feito, quais as atitudes a gente precisa tomar, quais as ações que cada uma dessas pessoas envolvidas deve tomar para buscar uma solução. Continuar caminhando, né? Para não desistir. Caminhando. E o que a gente está fazendo aqui é tentar caminhar com as pessoas também. Então, as aflições são muitas, mas a gente quer animar todo mundo a não desistir. Claro. Uma sugestão que eu tenho assim, para as pessoas que estejam vendo e que queiram, de alguma forma, colocar-se, né, por conta de terem participado da história ou não, é entender que a pessoa ali sente aquele problema e a gente não está tratando da história dela basicamente, né? A gente está tratando da história de milhares mesmo, de pessoas que passam por problemas muito próximos, parecidos. Então, assim, não levar muito para o lado pessoal, né? Exatamente. Apesar da história ele ter participação, não levar para esse lado pessoal. Ninguém está aqui comentando ou julgando a pessoa, não, mas o problema de forma geral. A gente quer aliviar a aflição da pessoa, indicar o caminho que é sempre Jesus e estimular a pessoa que aprenda com o Evangelho a sair dessas crises, porque o Senhor tem as soluções. Ele nos dá o equilíbrio e a sabedoria suficiente para a gente ir saindo. Lembrá-los que a sua história é muitas vezes a que vários estão vivendo. Essa história em particular que a Adriana comentou é a história que a gente conhece milhares vivendo. E essa criatura, né, que nos escreveu e ficou furioso e tudo mais, não entende porque ele só vive no mundinho dele, que sou eu e a minha reputação que foi colocada em jogo. Esquece de viver a sua situação, porque milhares foram abençoados com a resposta que a Adriana levou. E não é só isso, eu acho que foi bom para ele também. Porque eu acho que ele não se via dessa forma. Exatamente. Né? Exatamente. Então, de qualquer maneira, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Se Amém. você ama a Deus, vai concorrer para o seu bem também. Amém. Amém. Vamos lá? Vamos lá. Você tinha os agradecimentos, quer fazer? Os agradecimentos. Eu não sei se engoliram uma letra ou se o nome dela é Suane mesmo. Eu não sei. Mas eu quero... ela foi tão bonitinha, ela disse que o programa estava começando no dia do aniversário dela. Isso. Né? Ela mora em Orlando, na Flórida, mas é do Recife. E daqui a mais alguns meses, eu acho, ela está voltando. Um beijo para você, obrigada pelo estímulo. A Betânia também parabenizou o programa. E sugere que a gente fale sobre as mulheres que apanham dos maridos. Você aguarda que a gente vai falar desse tema. Tá na nossa e que não sequência. saem da relação por medo, né? Tem a Valéria do Japão. Eu quero agradecer pela sua carinhosíssima cartinha. E realmente o Evangelho é boa notícia, é para a gente falar amém realmente com alegria todas as vezes, né? Amém. Porque Jesus é o amém de Deus para nós, é o verdade. sim do Senhor para nós. Eu acho que por enquanto é só. Então vamos lá, vou começar a fazer Vamos a leitura lá. aqui. Oi, minhas queridas irmãs. Moro nos Estados Unidos e gostaria que vocês falassem sobre mulheres e trabalho no programa.
Aqui onde vivo, tenho visto que cada vez mais os homens têm colocado um peso nas costas das mulheres, fazendo com que elas trabalhem igual a eles. Querem casa, comida, roupa lavada e acrobacias na cama. Como podemos fazer tudo isso trabalhando fora da mesma maneira que os homens? E a coisa pior que vejo é muitas mulheres sofrendo, e o fato de termos que deixar nossos filhos com babás o dia todo. Chegamos em casa e temos que lidar com a carência dos filhos, responsabilidade do lar, enfim. Eles, os maridos, ficam sempre por último e aí começam os desentendimentos. Não sei se essa moda já chegou aí no Brasil, mas aqui é uma febre. E o que vejo é triste. Filhos que crescem sem afeto materno e casamentos quebrados e um tanto de mulheres mal amadas. Tenho amigas que sustentam seus maridos e filhos, vivem amarguradas e os filhos que pagam, e aos filhos, né, são os filhos que pagam pela ganância e pelo dinheiro. Na minha opinião, os homens estão acomodados com a situação das mulheres independentes de hoje e acabam abusando. O mais engraçado e interessante disso tudo é que nós recebemos também a mulher, né? Esse é de uma mulher, que vai ser chamada de Maria, porque vocês têm que lembrar o seguinte, ou vocês colocam dão um nome, um pseudônimo para vocês, ou então a gente vai chamar todo mundo de Maria. Isso. Só aquelas pessoas que querem realmente serem identificadas por serem elas mesmas, escrevam com seus próprios nomes. Mas então, Maria, é engraçado que ontem, de brincadeira, eu estava até comentando com vocês que eu gostaria de apresentar a Maria para o José, que também vai ser chamado de José. Porque o José escreveu exatamente a mesma coisa que a Maria, só que do ponto de vista masculino, sobre a ótica masculina. E foi engraçadíssimo, porque lê aí o dele. Manas amadas, minha dificuldade em relação às mulheres é que percebo em inúmeros relacionamentos, e nos meus relacionamentos anteriores igualmente, que as mulheres esperam que nós homens façamos tudo para agradá-las. Amá-las, entendê-las, sustentá-las, ampará-las, só que não há retorno. É como se a obrigação de ser companheiro fosse só nossa, e a delas fosse tão somente estarem presentes fisicamente. Estarem presentes é como se já fosse um privilégio imenso para nós. Isso na cabeça louca delas. Querem sempre serem servidas, sem que nada façam para nos cativar, para alimentar nosso amor, sem reconhecimento e sem paga pelo bem que fazemos. Vejo isso como julgo desigual e por não aceitar mais isso é que estou sozinho e tenho resistência em querer me relacionar novamente. Sinceramente, não entendo o que as mulheres querem, pois nenhum homem entende. Nas minhas experiências, quanto mais amor e dedicação eu dava, menos eu tinha de consideração e respeito. Se puderem, gostaria de entender um pouco melhor sobre isso. Olha, eu acho que eles deram tanto azar, tanto um como o outro, que se a Maria não fosse casada, eu casava ela com o José. Porque aí ia dar certíssimo. O debate virou cupido agora? Não virou. Mas, tirando essa brincadeira, eu acho que eles deram um azar tremendo, todos dois. Né? Que não foi assim desde o princípio. Não é assim com todo, não pode generalizar isso. Agora, eu acho que ele deu um tremendo azar. Vários, né? Pelo que ele fala que alguns relacionamentos. E tem homens que realmente se sentem assim. A gente não pode dizer que tem mulheres que realmente fazem isso que ele está dizendo. Agora, do ponto de vista feminino, ela tem toda a razão, porque isso é uma realidade muito mais comum que a dele. Muito mais comum com as mulheres, da mulher ir trabalhar quando chega em casa, porque ela é a mulher, então ela tem que trabalhar também em casa. No âmbito doméstico, porque doméstico quer dizer mulher. E depois, na cama, ela também tem que fazer todas as acrobacias. Antes de servir tem que ser filhos. Boa de cama. Rodar os pratos. Malabares. Isso aí realmente é um jugo. Agora, eu acho que, assim como criança tem que ser educada, todo parceiro que é imaturo tem que ser educado também. Ele não pode ser levado a um ponto de acostumar com uma situação ou dar como certo uma situação como essa. Mas as pessoas têm muito medo de fazer isso. Como ele falou, que agora ele está receoso de se reaproximar novamente, não foi? Eu não sei se dá um medão
de dizer, olha, eu não estou gostando. As pessoas estão com muito medo de dizer, olha, não está bom para mim, não estou gostando. Eu acho que... Da DR, ninguém mais quer fazer uma DR, né? E DR de vez em quando é importante. Qual né? que sigla é essa, DR? Que é isso? Eu também não discutir conheço. a relação. Ah! De vez em quando faz um bem, qual o problema? Ninguém faz mal, né? Mas isso aí não é nem discutir a relação daquele ponto de vista chato. Não, por isso que eu tô falando, é uma DR. Disciplinar necessária. imaturo, disciplinar a criança, porque... A coisa não vai bem, vamos sentar e vamos ver o que dá para melhorar. Gente, mas isso aí, Adriana, antes de tudo... A Maria fala também da questão da mulher estar envolvida no trabalho, pelo menos lá onde ela vive hoje, toda mulher trabalhando demais e com muita responsabilidade fora de casa, e chega em casa tem muito trabalho. Então a gente tem que questionar mesmo essa loucura do consumismo, de querer ter tudo, não é? Muita busca por dinheiro, 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 pressão, pressão, pressão. Não tem muito a ver com isso. Tem, mas eu acho que a vida está uma dureza mesmo. Eu acho... Pode, fala. Tem uma opinião também a respeito disso, que seria a questão da gente querer esse pé de igualdade. Sempre todo mundo fala, né? Da luta pelo feminismo. Essa luta desenfreou. Acho que essa situação, ela... Desculpe, mas eu tenho implicância com o feminismo. É uma coisa até muito machista, eu acho. Que é um negócio violento, assim como eu tenho com parada gay também. Tudo então, que é essa coisa, mas essa assim, discussão toda, talvez ela tenha gerado essa condição hoje. Esse pé de igualdade, querer ser igual, gerou mas isso veio de um desfuncionamento mas desvirtuou o que seria a ideia do relacionamento entre homem e mulher. Troca de porque os homens começaram a ficar abusivos, as mulheres resolveram se rebelar, viram que tem capacidade de ganhar o pão também. Tal como o melhor. Em se ganhando pão, quem ganha o pão mais do que o outro? Se eu ganho 2 pães e você só ganha um, é o que manda. Porque é exatamente aí isso. Isso vai para minha conta. Isso vai para minha conta. Então fiquem separados. Porque isso não é relacionamento, isso não é casamento, não é acasalamento. Nem não de corações, união. nem de mente, para a coisa ficar gostosa. Agora parece que os relacionamentos são para levar a vida da melhor maneira possível. Eu tenho um aqui que me ajuda a levar a vida. A questão do amor e realmente do acasalamento parece que ficou lá para trás. E vai esfriar cada vez mais, né? De acordo com a palavra. Não, de acordo com o andar da carruagem. Exatamente. O andar da carruagem nesses últimos tempos está brabo. Galopante. E as pessoas estão ficando cada vez mais maluquinhas, mais egoístas. Principalmente. Egoístas. Nos próprios relacionamentos a gente vê isso, nas reclamações, nos choros das almas que escrevem pra gente. A mulher preferiu levantar uma bandeira do feminismo do que ir tomando o seu lugar e dizendo, rapaz, se é assim eu não quero. Se é assim, eu não quero. Não dá pra mim. Não dá pra mim ir fazendo, né? Tem mulheres que se realizam trabalhando, ótimo. Agora tem mulheres também que se realizam dentro de casa. E para a realização própria, nada. Agora todo mundo tem que trabalhar fora, agora todo mundo tem... É certo que em muitos segmentos o salário do homem não basta. Então é necessário que, por uma questão de necessidade, a mulher trabalhe porque eles têm filhos. Filhos é uma coisa que despende uma grana violenta, quem tem sabe. Então muitas vezes não é por consumismo. Sim. Né? Uma necessidade mesmo. É por necessidade ele mesmo fala aí, ele vem com todo o contrário. Não fala? Ele fala que como se a obrigação de ser companheiro fosse só nossa e a de delas tão somente estarem presentes fisicamente. Mas quando começa essa disputa de igualdade e tudo mais, companheirismo não existe nenhum mais. Não, claro que não. Ninguém sabe o significado disso. Não. Até porque se um homem sobrecarrega uma mulher dessa maneira, que companheirismo que tem aí? E se uma mulher também não dá valor para um homem que diz que faz tudo por ela, porque a gente dá como certo aquilo que ele está contando, né? Isso acontece. Isso acontece agora. Não dá para mim. Olha, você tenta ajustar, você tenta não perder a relação, você tenta fazer com que a criança amadureça, você começa a tentar botar umas sinalizações no seu relacionamento. Agora você viu que travou ali, acabou. E para você ver essa questão que a Dora falou, né, do amor se esfriando e tudo mais, como
como estão os valores hoje. Eu tenho um amigo de anos que ele já está no seu 3º casamento e ele é como esse José. Que você falou que a gente dá por verdade o que ele está contando pra gente. Eu lembrei agora desse meu amigo. Ele é aquela pessoa que faz tudo começa pela namorada, é aquele romântico de antigamente, que serve a namorada e vai conquistando, e quando casa, continua daquele jeito e faz tudo por ela e não sei o que. A primeira esposa, em 6 meses, falou, não aguento mais você. Pediu divórcio, anularam o casamento. Eles conseguiram anular o casamento. Mas a alegação dela foi o quê? Que era bem tratada demais? Não, que você é tão... Porque às vezes... Exatamente isso, olha. Colocou, né? A doença é tanta que se o outro começa a tratar você muito bem, você considera... a pessoa sabe, pô, eu não sou assim como ele está me tratando. Se ele está me tratando assim, é porque ele é tão inferior a mim. Errado é ele. Não, trata o outro com inferioridade, como um inferior. Rebaixa o outro. Porque ela não se acha digna de ser tão bem tratada, que ela fala assim, deve ter alguma coisa estranha nesse cara. Só pode ser isso. Aí ele casou de novo. Casou com a segunda. Aí com a segunda ele teve 2 filhos. E aconteceu a mesma coisa. Muita doença, gente. A segunda também pediu Se cansou divórcio. dele. Abusou dele. E eu conheço, assim, é um dos meus melhores e antigos amigos. A gente ter crescido junto e tudo mais. O 10 fala, Karine, me parte o coração de ver, porque é uma pessoa boníssima, carinhosíssima com mulheres e assim, com sabe aquele desejo de amar e ser amado. E ele ama com tudo que ele tem e deu um pé na bunda do coitado de novo. Aí eu penso no José, eu falei, realmente, não é comum, mas existem esses Josés. Existe. E aí, o tanto de mulher reclamando. Só não pode generalizar, né? Exatamente. E o José tem que ter esperança em Deus de que um dia chega a Maria dele. Exatamente. Uma Maria que vai valorizar, que não está doente ao ponto de achar que uma pessoa que trata bem, porque mulher tem doente. Um pouco de mania de cafajeste, né? Porque um pouco muito. Muito mania de cafajeste, o cara tem que dar uma esnobada, o cara tem que dar uma maltratada. Me ignora um pouco, eu gosto. Me ignora um pouco, porque aí fica legal, entendeu? O negócio fica mais quente. O que trata bem, o que é legal é bobão. Coisa tudo tem que ser quebrado, difícil, né? Tudo Até invertido. A leitura, o discernimento para observar a alma do outro é completamente distorcida. Cega, distorcida e doente. É tudo Você vê o manipulação. caldo que a gente tá. Exatamente, os relacionamentos Como é que são tem que parar de falar manipulados. assim? Jesus me ensina tudo de novo. Porque Zera e me ensina. você vai ver nos ensinamentos de Jesus o que é amor. Onde você fala que ele ensina que é manipulação, que esses joguinhos amorosos com A menos do que minúsculo. As conquistas são feitas dessa forma. Exatamente. Vamos fingir isso, vamos fingir aquilo. Porque aí eu ganho. Eu faço esse Agora, charme. quem quer ser tratado? É horrível. Esses encontros, eles estão, né, como você falou, está faltando muito Marias encontrarem esses Josés, porque Exatamente. as Marias estão encontrando Paulo, Mas eu Carlos. ainda creio que o mundo está acabando, mas que dessas pedras o Senhor suscita filhos a Abraão. Amém. Tenha esperança. Amém. Tenha esperança. E não compre eu tenho um ditado que eu acabei de... Gato por lebre? Gato por lebre, só porque o material está escasso. Exatamente. Isso aí é o fim da picada, você ficar com qualquer coisa. Já que não tem o bom, vou ficar com... Aí você entope a fila e fica segurando, fica tentando dar um jeito num abacaxi tremendo, violento, torcer o abacaxi pra cá, ver se tira algum suquinho sem ser espetada. Não vai tirar, filhinho. Não quer tirar suco de manga de um abacaxi azedo. Exato. Não vai dar nunca. Não vai dar. Quer ir para a próxima? Próximo, vamos lá. Quem é o próximo? Tenho 43 anos e 2 filhos. Meus filhos foram frutos de 2 grandes relacionamentos que tive antes de casar. Aceitei Jesus em 2001. Ano esse que também conheci meu ex-marido. Nos separamos em 2009. Me sinto frustrada, pois nenhum dos relacionamentos que tentei antes ou depois de conhecer Jesus deram certo. E olha que esse último eu me despojei de muitas coisas. Tentei acertar, confesso.
Em todos eles, me sentia amada só nos primeiros anos. Depois isso não mais existia. O que acontece para que todo carinho, palavras de amor, afetividade que pareciam existir de verdade se acabem? Hoje, só, e fazendo sempre reflexão, não consigo, infelizmente, entender por que foi e é tão difícil viver um amor verdadeiro. Ajude-me a entender. Deixa eu dar uma olhada no nome da Maria de verdade. Ah, tá. Para você se situar aí, né? Pelo seguinte. Ok. Então, a Maria está dizendo que teve 2 relacionamentos antes de casar, não é isso? Isso, não entende como é. Ela tenta entender por que é tão difícil viver um verdadeiro amor. Mas o que me chamou atenção na cartinha dela é que ela disse que ela só se sente amada nos primeiros anos de casamento. Eu acho que ela pode estar confundindo aquela sensação de novidade com o verdadeiro amor. Porque homens, quando passam daquela fase de paixão, eles são mais retraídos no sentido de mostrar o lado romântico deles. Então, pode ter parecido a você que ficou aquém daquilo que você esperava como continuidade da paixão, daquela imensa paixão. Agora, em todos os relacionamentos é sabido que a gente só fica com esse palpitar de coração 2, 3 anos no máximo. Que já até tem estudos científicos dizendo que a gente não aguentaria aquela adrenalina do começo de relacionamento. E a coisa mais gostosa é você ir vendo que o amor solidificou, não é, de uma maneira mais madura, e que você não conta só com os momentos Cinderela, mas que você pode estar amando de verdade aquele homem que está do seu lado, aquela mulher que está do seu lado, apesar da rotina, do dia a dia, do escovar os dentes, de tomar o banho, de deixar a toalha molhada na cama, que você está vivendo, você está compartilhando. Isso devia de ser uma catapulta para o amor muito grande. Né? Porque é gostoso você ter aquele companheiro que você sabe que está, na verdade, na realidade, vivendo com você todos os dias. Eu acho, na rotina, que o homem tem menos capacidade de manter isso de uma maneira que ele expresse o amor dele depois da paixão para a mulher. E a mulher fica nessa frustração de achar que o amor acabou depois de 2 ou 3 anos. Porque talvez nela também, por isso é que eu digo, se um dos cônjuges tem a sabedoria de Deus, ele pode inclusive salvar o lado do outro, porque é aquela sabedoria de Jesus, e a terceira corda que envolve os dois é que vai salvar ambos. Esse cordão de 3 dobras, Jesus, pode te dar maturidade suficiente e o domínio próprio suficiente para você falar, olha, eu posso não estar recebendo aqueles arroubos do começo, mas o meu coração continua igual. Eu continuo com o mesmo amor por esse homem. Se o seu amor for o mesmo por esse homem e você continuar no dia a dia demonstrando isso de sua parte, é impossível que a pessoa não vá correspondendo àquilo ali. E que não possa haver um reaquecimento. Porque a gente já falou milhões de vezes aqui, a gente sabe que o casamento dá barrigadas. Volta e meia o casamento entra naquela mesmice, naquela barriga. É para todo mundo ficar calmo, não é para entrar em pânico por causa disso. Nós estamos vivendo a realidade, a verdade. Todos Você não pode os casamentos ficar no de verdade, raio, né, no Adriana? Todos os casamentos de verdade. Se não houver isso, a gente questiona. É claro. Porque... É claro. E a gente tem que pensar também, se você não consegue passar dessa fase de romance, Agora, a gente tem que ver que a questão aqui da Maria, ela pode ser verdadeira no sentido de realmente os caras terem desencanado dela depois de 2, 3 anos, porque tem muito humilhante que é assim. Tem muita gente tão imatura que é assim, que ela se apaixona, mas ela não tem a combustão. Ela não tem nela, ela só tem nela egoísmo. E ela não tem aquela combustão de dar para você a continuidade, porque não teve amor, na verdade. É verdade. Então não é que você não tenha achado o amor verdadeiro, você ainda não achou amor.
Que amor, No o caso amor é desses dois. verdadeiro. Você vê que ela diz aí que aí ela se casou, não é? Ela se casou em 2009, não foi isso? Ela se separou, ela Ela já casou, se separou, ela né? se separou em 2009. E ela abriu mão de muitas Ela coisas disse que em se função despojou, desse relacionamento. de muitas coisas. Ela tentou acertar e aí É. ela fala realmente dessa questão dos primeiros anos. Quando ela Olha, se sentia mal. e aí ela pergunta, por que é tão difícil achar um amor verdadeiro? Gente, vamos deixar de ficar tão vítima nessa história e vamos olhar para a gente mesmo. Que tipo de amor habita o nosso coração? Que qualidade de amor a gente tem para dar? A gente deseja ser muito, muito amado. É como aí vem a história do José dizendo que não encontra né, a mulher quer ser tratada, quer ser. Mas o que nós teríamos para dar? Você é menos egoísta porque você diz aí que você abriu mão de muitas coisas em função desse relacionamento. Mas nem todo mundo tem o Senhor no coração. Por isso que julgo desigual é difícil, porque quando a gente tem o Espírito Santo para sacudir a gente, é uma bênção. Dos dois lados. E quando a gente conta que o Espírito Santo pode sacudir o outro, é outra bênção. Agora, quando a gente não tem essa esperança no que haja no coração do outro, a gente só tem a esperança de que o Senhor derrame tanto amor em nós que esse amor modifique o coração do outro. Mas aí diz Paulo, como você sabe que vai converter o seu marido? E as orações que a gente faz ainda são muito egoístas, que a gente ora para Deus mudar o outro, né? Sempre. Sempre assim. Sempre. Agora, que tipo de amor a gente está disposto a dar até o fim? Senhor, me mude para que eu tolere ele. Se Me nós mude que pra- temos o Espírito Santo, se nós cremos em Jesus, se nós temos tudo isso a nosso favor, nós ainda somos como somos, o que nós estamos exigindo de um cara que não conhece ao Senhor, que ainda tem nele o reino do egoísmo? Você tem o reino de Deus, está dentro em vós. Mas e o outro? É o império do quê que está no coração do outro? E aí a gente exige de um que não tem toda essa ajuda dentro de si, aí fica realmente difícil. Então, por que é tão difícil achar um amor verdadeiro? Porque é difícil achar em si mesmo. A gente está exigindo do outro mais do que a gente exige de nós mesmos. Exatamente, sempre assim. E também a grande maioria. Só que a gente acha que não, né? Né? A gente acha que não. A grande maioria das mulheres que estão sozinhas estão esperando a felicidade total nesse relacionamento. Que Estão sabe botando se lá se tudo, vem ou todos os não. ovos. Enquanto isso, esquecem que a gente tem toda a provisão de amor de Deus por nós para nos dar aquilo que a gente precisa hoje. Aquilo se saciar desse maná que Jesus oferece todo dia. E que não é conto de fadas nem fantasia. Exato. Que é pega e leva para casa e come ou não. É decisão do coração. Claro. Se encher desse amor de Deus e colocar o pé nesse chão dessa existência. Não é? Com certeza. Vamos lá? Vamos lá. Meu nome é Maria. Mais uma Maria aqui no nosso... Por favor, gente, mude isso. Meu nome é Maria, sou casada há 4 anos e tenho um filho de 2 anos, moro também nos Estados Unidos. Ela sonha muito com o demônio, que o demônio está se aproximando, entrando na casa dela, querendo oprimir, fazendo mal à família dela e etc. Ah, é o que ela tenta É o- expulsar o demônio durante o sonho, e quando ela vai falar o nome de Jesus, a voz não sai, não é isso? Isso, é isso E ela mesmo. tenta expulsar em nome de Jesus, mas o demônio não sai. E aí ela fica tão apavorada que ela começa a orar em línguas e acorda porque está orando em línguas. E Acorda logo com depois, Cacau, ela fala aí o quê? A pergunta dela, né? Ela sempre sonha que está brigando com o esposo e nos sonhos de sempre ele Quer dizer, ela tem humilha. 2 sonhos. Ela tem um dois sonhos. sonho com o demônio e um sonho com o marido. Isso, aí ela vem outra, quer dizer, essa aqui era o primeiro questionamento dela, se podem ajudar ela a discernir esses pesadelos que ela tem com o demônio, Aham. tá? É o pedido dela. Na outra pergunta, ela diz que sempre sonha que está brigando com o esposo e nos sonhos ele sempre a humilha e ela sai como se não fosse nada, desprezada. E acorda, se sente horrível durante todo o dia e aquilo passa na mente dela o tempo inteiro, né? Como se ele não a amasse. O meu esposo não é romântico, ele é mais
mais do necessário, não entendi, explico. Se estou precisando de um carro, Não, ele não mede esforço. o que ele quis dizer é que ele é um cara sistemático, né? Ele é um cara objetivo, que e ele é um cara que só grita nele aquilo que é necessário. O que não é necessário é frescura e ele não dá. Na verdade, ela quer discernir os dois sonhos que ela Pois tem. é, o que eu achei aí interessante, eu não sei se vocês têm alguma coisa a dizer. O que eu achei interessante é que ela fala do pesadelo que ela tem com o demônio, e logo depois você fala do pesadelo que você tem com seu marido, que também é um pesadelo, porque você sonha que só está brigando com ele, que ele te despreza, que ele te trata mal, que ele briga com você e que você acorda sempre naquilo. Depois logo após, você contou esses 2 sonhos seguidinhos, pediu discernimento só do diabo, porque às vezes quando a gente sonha com gente, a gente pensa que não precisa ter o discernimento. A gente só precisa ter discernimento quando alguma coisa realmente se mostrou espiritual, mas tudo é espiritual porque nós somos espírito. O que a gente não sabe é que a gente tem um inconsciente aqui gritando, e você está com o inconsciente gritando dentro de você. Ao meu ver, você está misturando as duas coisas. Porque essa coisa de você ficar expulsando o demônio e ele não sair, em primeiro lugar, a gente tem que ver a questão da fé. Se você tem fé em Jesus a ponto de apelar para o nome do Senhor para expulsar esse demônio, é porque você sabe quem Jesus é. E você sabe também que não depende da sua fé. Você não está expulsando o demônio pela quantidade de coisas boas que estão dentro de você, mas porque o nome de Jesus tem autoridade. Então, se você tem sinceridade com o seu pecado e acredita na graça de Deus, o nome de Jesus vai começar a funcionar no seu sonho. Eu acho que você precisa saber disso, que não é na sua autoridade como pessoa e como mulher que você expulsa nada, porque a gente não tem autoridade para coisa nenhuma, a não ser quando está coberta do sangue de Jesus e usa o nome dele para isso. Número 1. Número 2 é que você está frustradíssima com o seu casamento, porque você mesmo disse que ele não é um homem romântico. E a mulher gosta de que o homem seja romântico. Não tem jeito. Seu desejo será para o seu marido, pousa na nossa cabeça, fica no nosso coração. A gente quer um marido que fale coisas legais pra gente, a gente quer esse lado romântico, a gente quer o azeite no nosso peixe. Isso é da natureza da mulher e acabou. É assim que é. Então eu vejo nisso uma frustração. Eu me peguei agora assim com um pouco de pudor de chamar ele de milhante, mas vou chamar porque eu chamo até o meu netinho de milhante. Então, esse milhante está precisando de uma certa disciplina sua também nessa questão. Que a gente fica assim, tem certas mulheres que parecem que nasceram do ovo. É um negócio estranho isso. Mas ele está precisando de uma certa disciplina para que você mostre para ele também como é que você gosta de ser tratada. A não ser que mulheres que têm o casamento como uma profissão, é o chefe. Então você não pode reclamar com o chefe, você recebe por aquilo, então é como se fosse uma empresa. Senão ele vai cortar o seu salário. Vai cortar o seu salário, vai cortar os seus benefícios, o plano de saúde abonos. E tudo mais, né? Se bem que você já está com a metade das suas coisinhas cortadas, porque ele só vê a necessidade. É verdade. E viver sob o teto das necessidades também é muito chato. Se você realmente tem necessidades, aí nada mais justo, mais sábio do que viver no padrão que você pode. Agora, quando você pode já dar uma... Meu Deus do céu, isso é um respiro às vezes para todo mundo. Então, nada de farisaísmo, porque pega mal pra caramba. Agora, eu acho que por causa da frustração que você está tendo com o seu marido, e por causa da sua impossibilidade de mudar as coisas, de mudar o marido, você leva para o seu sonho aquilo que você sente no mais profundo do seu coração. É como se ele estivesse te tratando assim. Ele não chega a se expressar assim com você, mas é assim que você se sente tratada por ele. O inconsciente dela está praticamente dizendo isso. E a coisa de você não conseguir expulsar o demônio, minha querida, esse demônio é a frustração que você tem em relação ao seu casamento, é a escravidão, é a falta de voz. Ela não tem voz, ela não tem voz com o marido. Como é que ela vai ter voz com o demônio? É uma insatisfação bem Olha, grande, o demônio é mais fácil de expulsar do que o marido. Antes fosse o demônio. Eu achei que então, fosse minha isso amiga, mesmo. confessa toda a sua frustração para o Senhor Jesus, que você vai ver se o demônio não fugirá de você rapidinho.
é o que eu acho. Você, por favor. Eu ia dizer também que é um momento muito delicado da sua vida, Maria. Você está com um filhinho de 2 anos. É uma fase muito estressante para qualquer casamento. Boa. Eu sei porque eu tenho 2 filhos, um de 4, um de 7. Eu passei há pouco tempo por essa fase. Desgasta demais o nosso casamento, que o seu filho te consume completamente. Quando você não tem tempo para o seu marido. O marido, às vezes, não entende isso e te ignora. Bom, ela não tem tempo para mim, muito menos terei eu para ela. E aí, no caso de alguns homens, ele começa a podar os benefícios, como a Adriana falou. Então você começa a se sentir, gente, o que aconteceu? Eu estou cuidando do nosso filho, fruto do nosso amor. Só que a cabeça do homem não funciona assim. Não, ele dá como certo. Aquele é o papel da mulher, acabou. É branco e preto para o homem. Ele não lê as entrelinhas. Então, é uma fase muito difícil para você, que você precisa de gente ao seu lado, que você possa caminhar junto, que você possa compartilhar essas dificuldades para você não se sentir sufocada e, como a Cacau falou, sem voz. Exato. E procure gente que tenha esse discernimento no Evangelho para poder também começar a te dar, como diz, conselhos que vão levar seu casamento a ruínas, porque não é momento, como a outra Maria estava falando, né, que a gente leu há pouco, de que o casamento dela não... os casamentos dela não passam de tantos anos, poucos anos, porque se você não conseguir passar essa fase de dificuldade, depois dos 4 anos do meu primeiro filho, eu comecei a respirar e falar, gente, é possível viver de novo aquele amor? Eu achava que eu estava condenada. No meu casamento estava condenada e agora eu vou viver só esse desespero que eu não sabia nem dar nome àqueles bois que eu vivia. Porque é só fralda, é só cocô, é só aquela rotina de mãe, filho, e o pai também entra naquilo, mas o pai e a mãe acabaram para si próprios. Então era uma coisa desesperadora. É isso aí. Então não desanime, porque eu acho que isso tem muito a ver com o contexto que você está vivendo. E o seu inconsciente está trazendo isso para suas noites de sono, né? Se é que você consegue dormir muito, ir num país distante, um país diferente da sua cultura. Ela não mencionou se o marido dela é americano ou brasileiro, não né? Não chegou a falar nada, não. Só diz que mora lá. E uma outra coisa importante, Maria, é a gente ter muita consciência. Essa coisa de Maria tá muito engraçado. É muito bom, né? As pessoas têm que dar um jeito nisso. É porque todos somos um pouquinho Maria, né? É claro, né? Mas a gente tem uma pedrinha branca esperando lá por nós. Mas a gente precisa ter cada vez mais consciência de que nada acontece por mágica. Na caminhada com Jesus não existe mágica, existe consciência. E na nossa caminhada que a gente está aprendendo é encher a nossa mente cada vez mais de evangelho. É muito evangelho. E o Espírito Santo vai ensinando pra gente as ações a tomar, as atitudes. E não custa nada a gente pedir muita criatividade ao Senhor. Imagina como ele não tem criatividade para dar para nós. Sabedoria, novas ideias, sabe, novas combinações do que fazer para que as coisas melhorem um pouquinho e que a gente caminhe nesse chão, né? Claro, com certeza. Vou passar aqui então para o próximo. Adriana, meninas, para a gente agora aqui, né? Boa tarde. Que bom um programa específico só para nós mulheres, né? Tenho certeza de que vai ser uma bênção. Eu acredito que já está sendo. Mas você vê que respinga nos cabra-macho. É um programa só para mulher, mas que eles estão dentro, de olho, né? de ouvido, de anteninhas ligadas. Assisto todos os dias a VMV TV, ouço o Caio falar sobre o verdadeiro evangelho e isso me ajudou em várias decisões. Tenho 52 anos, uma filha de 26, saí de um casamento há 2 anos e meio, voltei para o mercado de trabalho, a estudar. Ela faz faculdade de curso de enfermagem. E aí, pela graça, ela já está trabalhando na área. Há 1 ano e meio atrás, ela conheceu um homem de 48 anos, separado, e se apaixonou profundamente por ele. Ela diz aqui que é algo que ela nunca sentiu antes, pensava nele o tempo todo, ele a queria, mas sem compromisso. Durante um tempo, ela se esforçou para conquistá-lo, sofreu muito na alma, até que um dia ela assumiu a identidade dela em Cristo e cortou todo e qualquer contato com ele.
Aí ela diz que não esqueceu, que se sente às vezes frustrada, porque é difícil conhecer alguém bom, né? Apesar do seu marido dizer isso, Adriana, várias vezes, que eles ainda existem, ela crê também nisso, né? Não entende porque a grande maioria hoje só queiram relações superficiais. Ela sabe que é de Jesus com ou sem marido. O maior sonho dela é viver um relacionamento de amor, um casamento de verdade, e por vezes ela se sente só. Pergunta, porque mesmo sabendo que este homem é promíscuo, não consigo esquecê-lo. Mesmo de longe penso nele. Como fazer para reconstruir ou construir minha vida afetiva? Oro sempre pedindo a Deus um homem segundo a vontade, temente a Ele, mas de quando em quando, na espera, me angustio com isso. No mais, sabe, tenho tido a oportunidade de falar do amor de Jesus em meu trabalho. Hospital de grande porte, sei que isso é um privilégio vindo do Pai para mim. Sou muito grata a Jesus pelo que Ele faz na minha vida. E parafraseando Pedro, para onde iria sem Jesus, se pra só Ele, nenhum. Né, pra tem lugar nenhum. Vida para mim. Não, para lugar nenhum. Isso aí a gente não questiona. Sem Jesus, minha filha, a gente vai pro buraco. Entendeu? Buraco negro. E com uma má companhia terrível. Entendeu? Nesta vida e na eterna. Então, realmente, agora, guardando a seriedade da angústia do coração da mulher, a gente sabe a necessidade que a gente tem de um companheiro, né? Não é bom que o homem ande só, então eu não minimizo o sofrimento de ninguém que está sozinho. Agora, pelo amor de Deus, é melhor andar só. Jesus falou, o Senhor falou na sua palavra, é melhor serem dois, né, do que um. E não andarão dois juntos. Mas não é melhor você ficar meia pessoa. Porque com um homem promíscuo, por mais que... eu sei a tentação que a mulher tem como promíscuo, a gente falou aqui, né? Porque geralmente o promíscuo é charmoso, deixa um clima, sedutor, não se importa de mentir, as ilusões são todas construídas na mentira, então ele tem uma largueza maior, né? Uma largueza muito maior para criar essas ilusões todas. Te envolve, né? Te envolve. Aquele que anda na verdade e que não usa das ilusões e nem das mentiras e tudo mais, só fala exatamente o que está sentindo. É restrito, né? Mas né, não é tão elástico. Uhum. Então tem menos gracinha. Agora eu vou te dizer, não é nada engraçado. Se a gente pudesse botar uma câmera de filmar no futuro, para se filmar com esse promíscuo, você ia estar pedindo a Deus assim... por favor, me livre desse sentimento. Por favor, Senhor. Sabe, não deixa que eu fique toda mutilada. Porque o problema da gente entrar no céu sem uma perna é até menor do que a gente andar aqui sem uma perna, sem um braço, sem um coração. O que você acha que um promíscuo pode fazer? Justamente isso. Você já teve a coragem de se separar dele e deixar ele para cá. Agora, é claro que tentação e vontade vem com a carência, fica tudo misturado e você vai sentir isso mesmo. Agora, cada vez que você sentir isso, faça um exercício junto com Jesus de lembrar da rocha, daquilo que o Senhor quer que você pise forte em cima. Que a sua casa não seja feita na areia de um promíscuo desse, para que você não fique andando até como meia. E não dois, mas meia. É melhor andar como uma inteira do que como meia pessoa. Então, por favor, não deixe ele te mutilar. Não deixe essas memórias mutilarem o seu coração. Não caia nessa tentação. E creia que realmente o Senhor suscita de pedras filhos a Abraão. Agora, tenha o discernimento de entender um filho de Abraão na verdade. Na redução, vamos dizer assim, das ilusões, que é só bênção para você. E com o caminhar, né, você vai fazer essa relação ficar gostosa. Adriana, e ela pergunta como reconstruir minha vida afetiva. Tem um auto-engano também, e eu conheço casais de pessoas que resolveram não ter filho. E a sociedade cobra deles que eles tenham um filho. Só que eles disseram, a gente não quer ter filho, pronto. Da mesma forma, a sociedade pensa
que a pessoa só está com a vida afetiva construída se tiver alguém do lado, que é um outro auto-engano. Mas tá na hora da gente parar com essa obrigação, como a gente falou no programa passado, o negócio do rabo da raposa, todo mundo tem que ser igual. Você não pode nem se conformar se você perdeu o seu na armadilha, que você quer que todo mundo corte o rabo também, né? Ou então é obrigação todo mundo ter o rabo bonito. Gente, pelo amor de Deus, Cristo nos libertou, a verdade nos liberta. Ele tirou a gente do império das trevas e transportou a gente para o reino do Filho do seu amor. Isso quer dizer que a gente não tem mais obrigação com este século, com esse sistema. Nós estamos libertos da opinião dos outros. É verdade. Em nome de Jesus, o Espírito Santo veio para nos libertar. Um dos dons do Espírito é alegria, paz e amor no Espírito Santo. Minha irmã, fica calma, fica na sua, porque é melhor você estar sozinha do que com este cara te fazendo sofrer só para você dizer que tem uma companhia. E outra oração que a gente tem aprendido a fazer: Senhor, não me deixa ficar entregue à minha própria disposição mental. Porque a disposição mental, eu me angustiar e ficar reclamando, me sentindo vítima porque estou sozinha. E aí? E cadê Jesus? Na atual conjuntura do mundo, a gente está sendo liberto dessas companhias, que a gente só pode ver o mal que elas fazem no plano físico, mas pelo amor de Deus, o reino de Deus está aqui, a gente já consegue ver o plano espiritual das coisas também. Não queira fazer casinha com demônio, não faça isso, porque ele está muito mal acompanhado. E sem Jesus a gente não tem caminho de salvação. Amém. Não tem. Gente, eu queria convidar vocês para o próximo programa. Nós estaremos aqui com toda alegria para receber vocês mais uma vez aqui na nossa intimidade, na nossa simplicidade de ser. E eu gostaria de dizer que eu queria responder no próximo programa acerca de uma outra pessoa, uma outra Maria, por favor, Marias, que está sofrendo demais com a enteada. Então, a gente vai tratar desse problema de madrastas e de enteadas, de outras coisinhas mais, que, como vocês viram, não dá tempo da gente esgotar. Mas é bom que a gente vai ficar sempre com vocês. Um beijo para a Dorinha, para a Karine, para a Claudinha, e um beijo no coração de vocês. E que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde. Amém. Tire o medo do nosso coração para que a gente possa viver a verdade nele. E enfrentar a realidade de uma forma muito mais tranquila por causa da verdade que habita em nós, porque a realidade muitas vezes traz consigo mentiras. Amém, então, Jesus, em nome de Jesus, Senhor, a todas essas pessoas que nos escreveram, a gente quer pedir pela paz, em primeiro lugar, nos seus corações. Amém. O conhecimento e o entendimento da tua verdade, Senhor. Amém. Da tua proposta e do teu caminho, Jesus. Para onde o Senhor nos quer levar. Ó Deus, e que a gente acredite muito mais nisso do que nessas fantasias que a realidade quer nos levar. Amém. Que a gente seja guardada das tentações, Senhor. Por favor, Jesus, Tu és um Deus de perto e de longe. E eu te peço agora que, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Tu abençoes profundamente o coração de todos aqueles que nos assistem e daquelas pessoas que estão sofrendo, que nos escreveram. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Um beijo no coração de vocês, com toda alegria. Até a próxima.